Olá, inteligentíssimos convivas, tudo bem? Essa semana estava conversando com um amigo meu e dentro dessa conversa surgiu um assunto e dentro desse assunto um personagem, uma personalidade. E aí eu falei assim, cara, um cara tão inteligente como esse, né? Como é que pode seguir um rumo tão errado da história assim? Que ele me olhou assim e falou, não, pra mim isso não é inteligência. E E eu concordei para não ter que alongar nesse tipo de assunto, né? Mas depois fiquei pensando, quem é que define o que é inteligência? Ele define, eu defino? Quem está autorizado a diagnosticar alguém ou um grupo de pessoas e definir os padrões de inteligência, né? Porque do meu ponto de vista aquele cara é inteligente, mas do ponto de vista dele ele não é inteligente só porque ele tem ele é contra os pensamentos do cara. Eu também não sou favorável aos pensamentos dele. Independente disso, eu considero um cara inteligente, sabe? Ele sabe manejar o pensamento, só que ele maneja de uma forma, do meu ponto de vista, é destrutivo. Parece que é um cara muito ressentido com determinados grupos e se volta o tempo todo contra eles, usando todas as armas da sua inteligência para justificar esse ressentimento, essa mágoa profunda. É o que me passa. Mas independente disso, eu não acho que ele seja um cara retardado, mas para ele é. Ele até falou assim, ele tem muito conhecimento, é diferente de inteligência. Eu também considero que ter informação, não vou nem dizer conhecimento, informação é uma coisa, ter inteligência é outra. Inteligência para mim é você pegar essa informação, transformar em conhecimento e produzir alguma coisa com ele, nem que seja um novo pensamento. Então, isso para mim define a inteligência. E diante do que eu tinha falado no outro videozinho introdutório sobre essa questão que eu quero desenvolver comigo mesmo, e com mais alguém que se interessar, se quiser se interessar, é bem-vindo, inclusive para contribuir com suas posições sobre cada assunto abordado. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo o meu café da manhã e ontem, na hora que eu fui fritar um omelete, a, a panelinha virou e eu estava apressado e nessa pressa, né, eu já tinha observado que aquele suporte que segura a panela ali, que circunda o fogo, ele estava torto. E eu tentei consertar na hora, falei, não, não vai dar tempo. E derramou e eu saí apressado. Amanhã eu faço. E hoje, na hora que eu fui fritar o ovo, novamente, antes de fazê-lo, eu comecei a entortar. E aí eu colocava a panelinha e ela entortava. E eu fui percebendo que, apesar de ele não ser perfeito, a causa de estar virando a panela não era ele, era a própria panela. Porque ela é pequenininha e tem um cabo grande e pesado. Então, qualquer posição que você a coloque, ela vai empinar, o cabo vai puxar. Porque você coloca outras panelas, elas têm estabilidade, porque o fundo dela, a proporção é maior, né? O diâmetro, então ela tem uma base para se assentar independente da irregularidade do suporte, das pontas do suporte. Ou seja, isso para mim é inteligência, essa observação. Foi necessário alguns conhecimentos anteriores para chegar a essa conclusão. Então eu acabei tendo que desamassar o suporte que eu havia amassado, porque o problema não estava nele. Isso para mim é inteligência, né?
Antigamente considerava-se inteligência apenas o tal do QI, né? Hoje parece que já falam-se em 9. Então, quem está autorizado para definir o que é conhecimento, né? Aí também você vai fazer uma pesquisa, define-se os campos do conhecimento ou de absorção desse conhecimento, né? Geralmente 4, 5 campos. Alguns citam mitologia, outros o campo da religião, teológico, né? Filosófico, científico e até o senso comum. E dentro daquilo que eu penso, vem de todos esses lugares e talvez até de outros, né? Eu não revi o vídeo que eu falei anteriormente, mas talvez tenha até uma coisa lá que eu falei que ia discorrer sobre 3 formas de obtenção desse conhecimento e eu acho que eu falei só de 2. Não sei, eu não edito o vídeo, eu não sei nem editar e nem quero aprender a editar por enquanto. Não vejo necessidade, aqui é um bate-papo comigo mesmo. E mesmo que alguém venha a assistir, não vai deixar de ser um bate-papo. Não tem a pretensão de ser um acadêmico dando curso sobre nada aqui. Então, outra forma que eu acredito de se obter esse conhecimento é olhando para dentro de si. Eu acredito que é uma forma de se obter conhecimento. Embora essa forma de obtenção de conhecimento olhando para dentro de si não descarte o fato de eu ter antes olhado para fora. Provavelmente, dentro daquilo que eu tenho concebido até hoje, é que esse olhar para dentro de mim, essa busca por autoconhecimento, ela seria impossível se eu não conhecesse o fora, tá? Então, é isso. Eu queria falar brevemente sobre essa questão do que é inteligência. Se você quiser saber mais, leia o dicionário, pesquise na internet, leia outros livros, né? Sobretudo na área de psicologia, filosofia. Você vai conseguir bem mais definições. Isso aqui eu estou falando, como eu disse, é um bate-papo, são monólogos que eu não sei nem para que eu comecei isso, por que eu comecei e para que eu estou continuando. É um registro, é um diário, é uma coisa que tem me feito pensar sobre o que eu realmente digo. Eu acho que uma coisa inteligente a se fazer era trancar esses vídeos de forma que outras pessoas não pudessem acessá-lo, para que eu fosse amadurecendo sobre as questões que eu mesmo levanto. Mas não vou fazê-lo porque provavelmente, né, a minha experiência tem demonstrado isso, que o risco faz com que eu cresça. Se eu guardar isso, as 7 chaves, e ninguém tiver, e eu não correr o risco de vir alguma anta aqui criticar ou algum ser iluminado vir contribuir com o seu conhecimento, eu não vou crescer também. Não seria inteligente da minha parte esconder. Mesmo que ninguém queira ver, e daí, cara? Eu não quero ver o punhado de coisa. E mesmo não querendo, às vezes eu ainda sou obrigado a ver, né? Obrigado pelo simples fato de estar vivo. Obrigado pela interdependência que rola na vida, né? Tem coisas que você está atravessando a rua e você vê algumas coisas que eu não gostaria de ver, mas eu já estou na rua, não vou fechar meu olho. Então, e acabo aprendendo com essas coisas também que eu não gostaria de ver. Mas a vida, o aprendizado, ele é construído também disso, né? Ou talvez, muitas vezes, eu só vou conseguir buscar um conhecimento daquilo que eu gosto olhando o que eu não gosto, que é outra coisa que eu vou falar mais adiante, né? Um abraço.